mover nenhuma palha. A força do teu braço não vai ser necessária. O próprio Deus, Ele vai tratar de fazer justiça ao teu favor. Hoje o Senhor, Ele me incomodou muito para te entregar essa palavra. E eu sei que se Deus, Ele lhe trouxe aqui, diante disso que Ele me incomodou para lhe entregar, é porque Ele tem algo especial contigo dentro dessa palavra. Eu vi que a tua alma, ela anseia por justiça. E você anseia, meu Deus, se explicar diante de algo. Eu sei o quanto você anseia ser justificado. E quantas das vezes, esses dias, você quis se justificar aí dentro desse lugar. Quantas vezes você quis se explicar. Quantas vezes você quis entender. Eita, Deus de mistério, aliás, fazer pessoas entender, fazer pessoas entender as tuas explicações e não quiseram te entender. E você quis se abalar e você quis, meu Deus, até se acusar de estar errada, de estar errado, de ter feito o errado, de ter tomado o passo, a direção errada. Só que hoje, o Deus de Israel, aquele que tudo pode, aquele que tudo vê, Ele sabe do que tu passou e do que tu tem vivenciado aí dentro desse lugar. E Ele manda te dizer, não é você que vai fazer. Escute isso. Eu tenho algo poderoso para te dizer aqui. E você hoje vai acalmar o teu coração, viu? Você entrou aqui para você acalmar o seu coração. No livro de Tiago, capítulo 1, versículo 20, Deus falou comigo e mandou te entregar essa resposta. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Escute. A sua ira não produz justiça. Você percebeu que enquanto você estava com raiva, enquanto você estava tentando falar na mesma linguagem de alguém, nada você conseguiu resolver, nada você conseguiu reverter. E quando a palavra do Senhor, ela diz que a ira do homem não produz a justiça de Deus, a palavra está querendo dizer, dê o outro lado da face. Eita, glória! Dê o outro lado da face, porque quando Jesus tentou explicar que quando você for afetada em um lado da face, você deve dar o outro, Jesus não quer dizer que você tem que ser bobo, que você tem que ser besta, como muita gente diz, né? O linguajar das pessoas, que você tem que ser idiota, não. Ele sabe do mistério. Eita, glória! A ira do homem não produz a justiça. É como se Deus quisesse dizer assim, deixe na minha mão. Eita, glória! E quem conhece os mistérios espirituais, quem é conhecedor da palavra do Senhor e pratica de acordo com o ensinamento de Deus, vai ser afetado de um lado do rosto e vai dar o outro lado. Porque sabe que enquanto a sua ira estiver acontecendo, nada vai acontecer. Mas quando você entregar para o Senhor, quando você deixar nas mãos de Deus, aí você vai ver
Deus produzir justiça. E eu vi que esses dias muitas coisas aconteceram aonde você deixou nas mãos de Deus. O Senhor está falando com uma pessoa que está aqui agora e que você entregou uma pessoa nas mãos de Deus. E hoje você está aqui reivindicando aos céus o que você entregou na mão de Deus. Reivindicando aos céus o que você deixou para o Senhor fazer. E o Senhor manda falar para o teu coração. Não precisa você temer. Não precisa você se entristecer. Não precisa você se desesperar. Eita, Deus de mistério. Porque você não vai fazer nada. Você não vai mover nada. Você não vai tirar nada de lugar. Você não vai precisar se explicar para ninguém. Você não vai ter que explicar as tuas verdades para ninguém. O próprio Deus, Ele já colocou a mão. Eu quero que você, no nome do Senhor Jesus, declare: Deus colocou a mão. Deus colocou a mão. Porque essa palavra de hoje, ela chega para você, para que você entenda que o Senhor, Ele é o Deus que começará a te mostrar que a justiça está sendo feita e que dentro da situação, Ele, o Deus de Israel, está garantindo a sua vitória. Declare no nome do Senhor Jesus: Deus é quem garante a minha vitória. Porque Deus trouxe uma pessoa aqui hoje, aonde essa pessoa está recebendo vitória. E eu quero que você declare: esta palavra é para mim. Esta palavra é para mim. Eu sei o quanto você estava aí, sem saber que direção você deveria tomar. Eu sei o quanto você está aí, sem saber o que era que você iria fazer. Eu sei que você estava aí, precisando muito ouvir da parte de Deus um posicionamento. Porque teve muita coisa aí dentro desse lugar que tu quis colocar a tua mão. Eu vi o quanto que você quis, eita, Deus de mistério, se explicar diante de muita coisa que aconteceu neste lugar. Eu vi o quanto que você quis tentar resolver com a força do seu braço. Hoje, o Senhor, Ele fala diretamente com você. E Ele diz assim: tira a tua mão, porque não tem espaço para a minha mão enquanto a tua tiver. Eu vi que esses dias você andou muito pensativo. E você disse assim: meu Deus, eu não posso deixar o que alguém falou por isso. Eu não posso deixar por isso mesmo isso que alguém fez. Eu preciso mostrar que eu sou mais eu. Eu vi você pensando. Teve alguém até que foi tentado pelo inimigo, aonde o inimigo soprou no seu coração e disse: deu troco, reaja. Mostre que você também pode. Mostre que você também é. O inimigo, muitas das vezes, ele quer que você haja com a mesma, meu Deus, estratégia dele. A mesma estratégia do inimigo. A mesma estratégia que o inimigo usa pessoas para lhe atingir, para lhe atormentar. É a mesma estratégia que ele quer que você use. E eu vi o quanto que tem sido difícil para você não usar a estratégia do inimigo. Porque é difícil nós não usarmos. É difícil nós sermos afetados, nós sermos abalados, atingidos, e a gente lembrar dessa palavra de hoje. Que embora, eu não sei se você já tinha ouvido essa palavra, mas que embora até você já ouviu, você não colocou em prática na sua vida.
A ira do homem não produz justiça. Então, por que tem pessoas que vêm para a live e está orando e diz assim: minha missionária, eu já vi muito, está orando aqui na live, recebe a palavra profética e depois diz assim: minha missionária, eu falei com uma pessoa ontem e a pessoa disse isso, isso e isso para mim. Sabe por quê? Porque você foi fazer o que você não era para fazer. Se você está orando, para que você foi falar com a pessoa? Se você está orando, para que você foi entrar em contato para ver qual era o pensamento da pessoa? Foi por isso que aconteceu. Se atravessou na frente de Deus, quis adiantar o resultado. Ou vai caber a sua mão, ou vai caber a mão do Senhor. Aí depois, pessoas terminam desanimando e diz assim: aquela palavra do Senhor não era para mim, não. Escute, amados, Jesus ele vai contar uma parábola do semeador que saiu e lançou a semente. Lançou a semente na terra, sabe? E a semente ela não veio a dar frutos. Eita Deus, lançou semente nas rochas, elas vieram a secar. Lançou sementes nos espinhos, elas vieram a se perder. Mas depois, a semente ela foi plantada em uma terra fértil. E ali a semente, ela começou a germinar e a trazer grande colheita. E o que isso significa? Isso significa que o problema, às vezes, não está na semente. O problema está na terra que recebe ela. A palavra liberada sobre a sua vida, a palavra profética, a palavra do Senhor, ela é uma semente que ela vem de Deus. Ela vem da Bíblia. Não é bem assim? Aqui nós entregamos a palavra profética para você e tudo que nós entregamos aqui, o Senhor ele nos entrega de dentro da palavra dele, da Bíblia, que é a palavra verdadeira e eficaz. Então tudo que é liberado sobre a sua vida, toda palavra liberada, toda palavra profética que chega até você, você tem que ser essa terra fértil, que não vai fazer a semente secar, que não vai fazer a semente se perder, que não vai fazer a semente não vir a germinar. Você está entendendo? E essa palavra de Tiago, capítulo 1, eita, terra de mistério, confirmar aqui o versículo, essa palavra de Tiago, glórias a Deus, capítulo 1, versículo 20, ela está mostrando que tem pessoas que têm recebido a semente. Tem alguém que recebeu a semente e não viu acontecer nada. Porque existe ainda dentro do coração a ira querendo produzir justiça. Existe ainda dentro do coração a vontade de querer produzir aquilo que é para Deus fazer. Existe a impaciência de não conseguir esperar o Senhor agir. E mais uma vez, você que não estava aqui, mas entrou agora, a palavra diz que a ira, eita Deus de mistério, do homem não produz a justiça de Deus. Enquanto for você que estiver se destacando dentro da história, nada vai acontecer. A semente vai estar sendo lançada em uma terra, sabe, que não vai dar probabilidade nenhuma para que a semente venha a germinar. A semente vai estar secando, vai estar se perdendo. Então hoje, no nome do Senhor Jesus, não queira ser essa semente. Porque eu vi que o inimigo muitas das vezes ele quer lhe tentar a fazer algo. E se você está buscando esse milagre, produção, tem gente à porta. Se você está buscando esse milagre, se você está buscando
Eita, Deus de mistério. Por essa resposta, você tem que entender como é que funciona o mundo espiritual. Porque o mundo espiritual tem os seus mistérios. Eita, Deus de mistério. O mundo espiritual tem a forma de trabalhar. E a palavra do Senhor, ela nos ensina como viver milagre. E hoje, o Senhor, ele manda falar para o seu coração. Não fale mais nada. Não discuta. Não queira se justificar. Não queira se explicar. Nem queira muito menos tentar fazer alguém entender o que com as tuas próprias palavras alguém jamais entenderia. Porque você já fez o teste. E você viu que é desse jeito. Porque o Senhor, ele manda falar para o seu coração que ele vai começar a produzir justiça. E se você entende como funciona o mistério espiritual, você não atrapalha o trabalhar de Deus. Meu Deus, meu Deus, o Senhor está dizendo, não vai precisar você mover uma palha para que você receba esse milagre, né? Mover uma palha, não vai precisar você se levantar, ter força de fazer nada, você só colocou na mão de Deus e pronto. Porque os céus, escute, os céus sabem quem é justo e quem é opressor. Os céus sabem aquele que anda em verdade, aquele que anda em justiça, aquele que anda certinho. E os céus sabem quem é aquele que foi usado para oprimir, quem é aquele que tem sido usado com segundas intenções, quem é aquele que tem planejado e articulado o mal. Você acha que os céus não sabem? Os céus sabem. Então só precisa agora, eita glória, tu se manter na posição. Só precisa agora tu se manter no teu lugar. Eita, Deus de mistério. Porque a Bíblia vai dizer que o caminho do ímpio não prospera. O caminho do ímpio, ele é curto. A Bíblia vai dizer que o caminho do ímpio não prospera, ou seja, o que é que a Bíblia vai dizer? O caminho do ímpio, às vezes, ele vai ser traçado. Só que o problema é que ele não vai conseguir prosperar. Ele pode ser traçado, ele pode passar por planos de pessoas. Mas o problema é que o caminho do ímpio, ele é curto. Não tem longevidade. E isso para você lhe basta. Descansa o teu coração neste lugar e não faça mais nada. Porque quanto menos você fizer alguma coisa, mais rápido você começará a ver o que o Senhor vai começar a fazer. E eu vi que existe uma justiça preparada, sendo liberada para você, ao teu favor, claro. Eita, glória, no teu nome. E eu vi o quanto que pessoas vão ser responsabilizadas por isso. Agora, quando a palavra do Senhor, ela vai dizer que a tua ira, ela não produz justiça, a palavra está dizendo, não queira botar a perder o que o Senhor está começando a fazer. Não queira colocar a perder, não queira atrasar o processo, para que dessa vez você não venha a sofrer com a demora do que você quis colocar a mão. Você está entendendo? Amados, vocês não têm noção, nós trabalhamos atendendo muitas das vezes irmãos, claro que na nossa pouca força, digamos assim,
porque de manhã estamos com o horário todo comprometido nas 2 lives, à noite também, e o horário que nós temos para atender, às vezes, os irmãos, é em uma parte da tarde. E eu confesso que tanto os nossos WhatsApp, as nossas redes sociais, nosso e-mail é todo congestionado e a gente não consegue nem mudar isso. Mas na nossa pouca força a gente vai tentando responder os irmãos. E você não tem noção da realidade que a gente vê diariamente. De pessoas que muitas das vezes estavam à beira do milagre e foi tentar se justificar. E foi tentar falar. E foi tentar mudar pessoas. Sabe? Não respeitou o silêncio, quis quebrar silêncio antes da hora. Aí depois, às vezes, diz: minha missionária, eu senti que quando Deus falou comigo na live, a resposta foi para mim. Só que depois começou a dar tudo errado. E aí nós lembramos para alguém: você lembra quando você disse que foi fazer isso e isso? E nós estamos, muitas das vezes, vendo isso na realidade de muitos irmãos que vão tentar colocar a mão e que depois termina achando que a palavra não foi para si. E vemos também pessoas que nós aconselhamos e dizemos para os irmãos: tire a mão. Tire a sua mão. E depois nós contemplamos os irmãos dizer: minha missionária, quando eu tirei a mão, aconteceu isso, isso e isso. Agora foi difícil tirar a mão. E vemos irmãos também pagando preço por ter tirado a mão. Porque quando você tira a mão, vem muitas dúvidas. E a gente recebe os questionamentos: missionária, o que eu faço, minha missionária? Eu permaneço em silêncio ou não? O que eu faço, minha missionária? Eu espero ou não? O que eu faço? Eu desisto ou continuo orando? Porque quando nós vamos tirar a nossa mão é desse jeito. Eita, terra de mistério. Gostaria de pedir perdão aos irmãos que enviam mensagens e às vezes nós não conseguimos responder. Infelizmente, o número de pessoas que nos procuram é muito maior do que o que nós poderíamos conseguir dar conta. A realidade é essa. E eu sei que se eu colocasse alguém para responder por mim, não adiantaria, porque os irmãos precisam conversar com a missionária. Eu entendo. Então, por causa dessa situação, a gente vai na nossa pouca força. Amém? Glórias a Deus. É desse jeito, mas louvado seja o nome do Senhor por isso. Amém? Segundo Samuel, eita, glória. Primeiro eu vou entregar a palavra para alguém que está pedindo qual é a palavra. Amém? A palavra está em Tiago, capítulo 1, versículo 20. Amém? O Senhor está dizendo nesta palavra que a ira do homem não produz a justiça dele. Ou seja, enquanto o homem estiver irado, enquanto o homem estiver angustiado, enquanto o homem estiver com raiva, enquanto o homem estiver tentando resolver as coisas por Deus, falar com pessoas, ceder para pessoas, convencer pessoas, diante do que só quem pode fazer é Deus, Deus vai encolher a mão, Deus não vai fazer nada, porque a sua ira, a sua ação não produz justiça. Amém? Para que você entenda como funcionam os mistérios espirituais. E agora eu vou entrar aqui dentro de uma palavra onde o Senhor me revelou. Dentro dessa palavra que vai ser entregue para você, que haverá justiça de Deus ao seu favor. Amém? E mais uma vez dizendo que aquilo que o Senhor nos entrega de dentro da palavra dele, não tem como voltar vazio, porque a Bíblia vai dizer que a palavra, ela tem que cumprir o propósito ao qual ela foi determinada. Amém? E hoje você está sendo visitado por Deus com essa palavra. Você está sendo alcançado pelo Senhor com essa resposta, para que você saiba que você vai romper uma fase aonde você está precisando de justiça. Eu quero saber quem é você que entrou aqui hoje
passando por uma situação aonde você ouviu de alguém algo que você não gostaria de ouvir. Aonde você ouviu da boca de alguém algo que lhe desanimou muito. É como se você olhou e você disse assim: isso que eu ouvi basta. Isso que eu ouvi é suficiente para mim entender o quanto alguém me despreza no pensamento. O quanto alguém me despreza dentro de si. Por que que eu estou perguntando isso para você? Porque a palavra que Deus mandou lhe entregar hoje, como resposta a esse sofrimento que você está passando, porque você ouviu isso, trata, eita glória, da justiça de Deus sobre isso que você ouviu. Vai ter justiça de Deus. Deus vai agir ao seu favor. Você está entendendo esse mistério? Eita glória. Talvez você está aí dizendo: meu Deus, como é que o Senhor fala comigo tão no oculto, tão no secreto? Sabe, amados, ainda há quem diga e ainda há quem defenda. Eita Deus, que Deus não se revela através de seus profetas. Ainda há quem diga, eita Deus de mistério, que muitos profetas do Senhor só querem entregar a palavra de bênção, só querem entregar a palavra disso, a palavra daquilo, porque são pessoas, eita Deus, que no momento elas não estão precisando ouvir uma palavra, elas não sabem da importância, elas não sabem o quanto que Deus fala no oculto, no secreto, no profundo, quando você está precisando. Agora me diz uma coisa, tu acha que muitas pessoas que às vezes criticam a palavra de restituição, às vezes criticam a palavra de prosperidade, você acha que quando elas precisaram receber uma palavra de restituição, quando elas precisaram receber de uma palavra de prosperidade, elas não foram buscar? Eita, terra de mistério! Você acha que essas pessoas nunca passaram por problemas e nunca precisaram ir buscar? Não é bem assim? É desse jeito. É muito fácil criticar a dor dos outros. Tem pessoas que criticam a tua dor, acha que tu está buscando por restituição, aonde era para tu estar buscando por salvação, não ignorando a salvação, porque nós sabemos a importância de buscar pela nossa santificação e de buscar por receber a nossa salvação diante do Senhor. Agora, o intuito desta live, o intuito dessa palavra é trazer para você o alimento diário. É agir diante do problema que você está enfrentando, da batalha espiritual que você está passando e trazer da parte de Deus uma palavra que é alívio para você. E só você que está passando por isso vai entender. Quem não estiver passando pelo que você está passando e não estiver precisando dessa palavra, não vai achar que a palavra é importante. Eita Deus de mistério, mas você vai saber. E eu sei que hoje Deus está falando com você no secreto, Deus está falando com você no oculto, porque você perguntou ao Senhor, você pediu ao Senhor por justiça e perguntou por que nada ainda estava acontecendo. E eu quero saber quem é você, porque eu tenho plena convicção que Deus não está me fazendo trazer essa palavra aqui em vão. Quero saber quem é você. Eita glória, eu estou vendo. Se você está aí para ouvir isso, você vai ouvir agora, porque Deus tem a lhe revelar diante de tudo isso que você está vivendo, amém? E você que está precisando ouvir essa palavra, no nome do Senhor Jesus, curte essa live. Quando você curte essa live, sabe o que você vai fazer? Você vai trazer para ouvir essa palavra mais pessoas que também precisam ouvir, amém? O YouTube vai entender assim, se alguém ouviu e está dando um bom indicativo deste conteúdo, então é preciso chegar a mais lugares também, amém? Glórias a Deus. Segundo Samuel, capítulo 6, a partir do versículo, glórias a Deus, 20, a palavra do Senhor, ela vai dizer assim: e voltando Davi para abençoar a sua casa,
Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem vergonha se descobre qualquer dos vadios. Produção. Eita, terra de mistério. Produção, consegue me ouvir? Eita, glória. Escute isso. Eita, Deus de mistério. Produção, consegue me ouvir? Eita, glória. Meu Deus, hoje tem gente batendo na porta, viu, amados? Glórias a Deus. Tem gente à porta, produção. Eita, glória. O Senhor, Ele falava assim ao meu coração. Alguém que entrou aqui tem se sentido desse jeito, porque a verdade é que Davi, ele estava recebendo de Mical uma crítica. Ele estava recebendo de Mical um desprezo. A Bíblia ela vai dizer que quando Mical vê Davi dançando, bailando na presença do Senhor, ela despreza Davi no seu coração. E ela diz assim: olha, que papel é esse de um rei? Para quem não sabe, Mical era filha de Saul. E com certeza, né, Saul era rei. Ela nunca tinha visto o pai dela, na condição de rei, dançar e bailar na presença do Senhor. Ela começou a ver que Davi era diferente. E ela achou que aquilo que Davi estava fazendo era uma humilhação muito grande. E ela despreza Davi. Mas eu quero que você entenda que Mical, naquele momento, desprezar Davi por estar dançando na presença do Senhor, aquilo para Deus foi um ato ao qual o Senhor não se agradou. Sabe por quê? Você sabe quem era Davi? Você sabe que Davi era diferente de Saul. Saul era aquele que Deus não se agradou. Então, tantos quanto desprezasse Saul, se ele fizesse alguma coisa, podia, porque Saul não era escolhido. Mas Davi não. Você lembra quem foi Davi? Davi foi escolhido por Deus. Davi foi selecionado. Davi foi aquele que o Senhor treinou no campo e que o Senhor usou o profeta Samuel, o sacerdote, para ir na casa dele, ungir. Então Davi era o quê? O que mesmo será que eu ouço? Davi era ungido do Senhor. O que é que tu é aí? O que é que aquele que tem intimidade com Deus todos os dias, anda dos caminhos do Senhor, foi escolhido e foi separado para fazer as coisas certas, para viver diante da justiça do Senhor, para fazer o que é justo. Você que foi separado por isso, você é o quê? Você é ungido do Senhor. Se você não sabia, saiba agora. Para ser o ungido do Senhor não é só aquele de pessoas que acham, o ungido do Senhor é só o pastor. O ungido do Senhor é só o profeta. O ungido do Senhor é só aqueles que estão na liderança. Não, na liderança de uma obra. Não. O ungido do Senhor é aquele que decide andar em justiça. E não é qualquer um que anda em justiça. Para quem está perguntando, o versículo está em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 20, a partir do versículo 20. Então, quando, eita, Deus de mistério, eita, Glória Henrique, a palavra está na Bíblia assim, em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 20, amém? Glórias a Deus, procura lá. Então, a palavra do Senhor, ela vai mostrar, e a outra palavra, amém, que nós iniciamos no início, é Tiago, capítulo 1, versículo 20, está na Bíblia também, que a ira do homem não produz justiça, amém? Glórias a Deus. Tudo que é entregue aqui está na Bíblia. Eu não venho aqui de supetão entregar para você simplesmente o que eu acho. Todas as vezes que eu chego aqui para entregar a palavra do Senhor, ela tem capítulo, ela tem versículo, ela tem referência. Tudo que está entregue aqui para você, procura aí que você acha.
Amém? Glórias a Deus. E a palavra do Senhor, ela vai mostrar que ali, glórias a Deus, Mical, ela estava tocando no ungido do Senhor. Aquele que decide andar conforme a palavra do Senhor, aquele que decide andar nos caminhos do Senhor, aquele que decide ser diferente, é o ungido e ninguém toca. É o escolhido e ninguém toca. Porque você acha que você não abriu mão disso? Porque você acha que Deus não deixou você desistir disso? Porque Deus tem propósito nisso. E quando Ele tem propósito, ninguém toca. Tu tá entendendo o mistério? Então Mical, ela fala uma palavra com Davi muito baixa. Mical fala uma palavra com Davi, sabe? Muito, meu Deus, de falta de respeito. Chamou o ungido do Senhor de algo que o ungido do Senhor não era. E tem alguém aqui nessa live sofrendo com isso. Tem alguém aqui nessa live passando por isso. Eita Deus, sem ter a noção de quem você é na presença do Senhor, sem ter a noção de que se você anda em justiça, se você se examina, né? Examine-se o homem a si mesmo. Se você se examina a si mesmo e você vê que você não faz mal para ninguém, que você dentro dessa situação não praticou nenhuma injustiça, pelo contrário, você tem sido o quê? Você tem sido vítima do que os outros fizeram com você. Se você sabe que na presença do Senhor você decidiu andar conforme a lei do Senhor, você sabe que você é ungido de Deus. E você sabe que os olhos do Senhor, eita glória, Ele está atento. A Bíblia vai dizer que não tosquenejará o guarda de Israel. Não tosquenejará, ou seja, não vai cochilar o guarda de Israel. Deus não cochila. Deus vê tudo. Deus não dorme. Então, Mical, naquele momento, ela usa de palavras contrárias contra Davi. Eita Deus. E Davi, ele responde, sabe o quê? Para você ver que Davi não coloca a mão. Porque Davi, ele poderia, sabe, desprezar Mical, revidar a palavra contrária que ele recebeu, sabe? Ele era o rei, embora Mical fosse esposa dele. Ele poderia, sei lá, se afastar dela, anular o casamento. Ele poderia fazer qualquer coisa. Mas Mical, ele disse assim, olha, disse Davi a Mical, perante o Senhor que me escolheu antes do teu pai e de toda a tua casa, mandando-me que fosse chefe, que fosse rei de todo esse povo de Israel, perante ele, perante o Senhor, aquele que me escolheu, eu tenho me alegrado. Ele ainda diz mais, e ainda mais do que isto, me envilecerei e me humilharei aos meus olhos das suas servas, de quem falaste, delas serei honrado. Eita glória. Sabe o que Davi quis dizer com isso? Espera aí, Mical, tu está dizendo que eu como rei não devo me humilhar na presença do Senhor, na vista desses servos e dessas servas que estão me vendo dançar na presença do Senhor, que estão me vendo, eita Deus, adorar o meu Senhor? Pois quando eu, que fui tirado lá do campo, que fui escolhido pelo Senhor, naquele lugar onde eu estava, eu sei de onde Deus me tirou. Quando eu saí de lá, Ele me colocou como chefe desse povo, como rei desses escravos, dessas escravas que você está olhando, servos e servas, que você está olhando, escravos não, servos,
desses servos, dessas servas que você está olhando e tendo vergonha. Eita, Deus, do que eu estou fazendo? Eu faço isso para que diante deles o Senhor me exalte. Porque enquanto eu me humilho na presença dos servos, enquanto eu me humilho na presença das servas, o meu Deus, Ele me exalta. Tu está entendendo? Foi isso que Davi disse para ela. Foi isso que Davi disse para ela. Ele quis dizer assim. Sabe quando você está passando aí por uma situação e alguém diz assim: fulano, deixa de ser bobo, segue tua vida. Fulano, deixa de ser bobo, faz alguma coisa, dá o troco, reage. Eita, terra de mistério. E você diz: eu decidi esperar em Deus, eu decidi colocar essa causa na mão de Deus. Fulano, vai lá, responde, diz o teu ponto de vista. Tu deveria ter dito era isso, isso e isso, na cara da pessoa. Não é assim que os impulsionadores contrários dizem? E às vezes até você mesmo diz: eu deveria ter dito para a pessoa assim, assim, eu não pude dizer. E aí você tem sido taxado como bobo. Não é bem assim? Davi foi taxado como bobo. E disse ainda mais: pois na presença de Deus eu me humilho mais. Foi isso que ele quis dizer para Mical. Mical, pronto, deixa. Na presença de Deus, na frente dos servos e das servas, eu me humilho mais. Mical achava que na frente das servas e dos servos era para Davi ter postura de rei e não ter postura de adorador. Na frente dos servos que conhecia ele como o chefe daquele povo, Mical achava que era para ele ter postura de, sabe, braço forte, de rei, não de adorador. E tem pessoas aí que têm olhado para você e não tem visto a postura de alguém que tem amor próprio, de alguém que segue a vida, de alguém que reage. Você tem tido a postura de adorador e acha que isso é ser bobo, acha que isso é ser, sabe, fraco. Não é bem assim. Mical estava chamando ali Davi de fraco. Todo rei tem postura de rei. Só tu, Davi, que tem postura de adorador. Só tu, Davi, que chega na frente dos servos e das servas e faz um papelão desse. Era isso que ela queria dizer. Eita, terra de mistério. Tem alguém aqui que disse: meu Deus, eu tive até vergonha de mim mesmo, depois daquele dia que eu fui fazer aquele papelão e alguém ainda fez isso, né? Você disse: eu fiz um papel de bobo, um papelão, porque alguém ainda disse isso, e eu ainda saí com vergonha. Quanto que eu fui bobo? O quanto que eu fui boba. E aí você começa a ver pessoas que ficaram sabendo e você diz: estou até com vergonha de fulano, porque fulano sabe o que eu fiz e ainda sabe que eu fiquei dentro da história com cara de bobo. Eita, terra de mistério. Mas tu tem que se lembrar de um negócio. Tu tem que se lembrar que tu é adorador. Tu tem que se lembrar de um negócio. Tu tem que se lembrar, eita glória, que tu é ungido do Senhor. Davi tinha essa percepção. E quem tem essa percepção não se abala com o que os outros fizeram. Quem tem essa percepção não se abala com o que os outros disseram. É essa percepção que você deve ter. Eita, Deus de mistério. Porque quando você tem essa percepção, você não move nenhuma palha. Você vê o próprio Deus começar a tratar. E aí Deus trata com Mical. Eita, terra de mistério. Tu pensa que Davi moveu nenhuma palha para isso? Não. Deus trata com Mical. Ninguém toca no ungido de Deus, na ungida de Deus, para ficar por isso. Aí a Bíblia vai dizer: eita glória, quando Davi termina de dizer que na presença do Deus que tinha escolhido ele, ele se humilhava assim. Aí a Bíblia vai dizer no versículo 23, ainda
do capítulo 6, amém? A palavra está em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 23. Glórias a Deus, que tudo que é entregue aqui mais uma vez está na Bíblia, amém? Eu estou apenas te explicando, glórias a Deus, o que o Senhor está me mostrando dentro dessa palavra. Eita glória! E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Não existia coisa pior na vida de Mical do que não poder ter filhos. Não existia coisa pior na vida de uma mulher naquela época, sim, nos dias de hoje também. Eu conheço pessoas de realidades de perto, pessoas que têm dificuldades, e nós oramos porque nós sabemos que o nosso Deus faz, e nós conhecemos a aflição e a dor. E Mical, ela recebe isso como uma sentença, porque tem pessoas que estão passando por isso, por estar sendo provados, por causa do que vai ser gerado, né? Tem pessoas que passam por essa dificuldade de não gerar filhos, porque Deus tem um propósito, mas com Mical foi diferente. Mical recebe uma sentença. Por quê? Porque ela tocou na unção de Davi. Núbia Vieira está dizendo, missionária, que palavra diretamente do céu. Recebe, Núbia, é Deus falando com você, filha. Glórias a Deus. Eita, glória! Mical, ela recebe uma sentença. Precisou Davi mover uma palha? Precisou Davi, eita, Deus de mistério, ir com as próprias mãos dele querer ensinar a Mical que ele era ungido, ou mostrar para Mical isso? Não. Ele só precisou dizer que se humilharia mais. Se humilharia mais. Por quê? Porque, mais uma vez, livro de Tiago, capítulo 1, versículo 20. A ira do homem não produz justiça. Eita, terra de mistério. Só tem uma coisa que não produz justiça. É a ira do homem. E muitas das vezes nós mesmos, por não estarmos atentos a palavra do Senhor e achar que a gente está seguindo a palavra do Senhor e não está sendo atento a essas pequenas coisas, nós estamos impedindo que o Senhor produza justiça pelas nossas ações. Davi aceita ser humilhado ainda mais. Quem foi você que nos últimos dias preferiu, diante das humilhações, diante das dores, dar o outro lado da face? Não é fácil dar o outro lado da face. Eita Deus! Mas foi o que Jesus mandou. O que é dar o outro lado da face? Ah, me humilhou? Aqui, humilha mais. Ah, me humilhou, tá bom. Dou o outro lado da face. Pode continuar humilhando. Eita, terra de mistério. Isso produz justiça. Então, se hoje você decidiu dar o outro lado da face, se hoje você está dizendo, deixa falarem que eu estou humilhado na história, tá bom, realmente vocês têm razão. Eita, terra de mistério, humilhe mais. Aí você está produzindo a justiça de Deus. Isso não é ser bobo, não. Isso é se colocar no lugar de ungido. Eita, terra de mistério. Isso é se colocar no lugar de ungido. Sabe? É normal que hoje, quando uma pessoa diz algo com a gente, em alguns casos a gente até querer procurar os nossos direitos. Por quê? Porque na nossa sociedade que nós vivenciamos, existem direitos assegurados para quando alguém diz algo com a gente, para quando alguém falta com respeito com a gente. Não é bem assim?
E glória a Deus por isso, porque temos os nossos direitos assegurados. Aí você vai lutar pelos seus direitos. Mas a justiça de Deus, ela ainda é maior do que a justiça que a sociedade lhe assegura. Eu já passei por coisas na minha vida e já recebi palavras em minha vida que eu disse assim para pessoas, o que você está fazendo hoje, quem vai dar a resposta é o Senhor. E eu confesso que em pouco tempo eu vi a resposta de Deus. Eita Deus, eu teria todos os motivos, sabe, para procurar direitos, para isso, para aquilo outro. Mas eu disse assim, quem vai dar a resposta é o meu Deus. Eu vejo o meu Deus lhe dando a resposta. E a pessoa ficou se achando. E depois, a resposta veio. Eita, terra de mistério. Porque quem sabe que é ungido é manso. Quem sabe que é ungido não tem ego. Ou seja, luta contra o ego. Porque ego todos nós temos. Mas o difícil é nós anularmos ele dentro de nós. Mas quem sabe que é ungido não trabalha o ego. Não destaca o ego. Pelo contrário, isola ele a cada momento. Luta contra ele a cada momento. Quem sabe que é ungido do Senhor não responde à altura dos tolos. Não se justifica para tolos. Não se explica para quem não quer entender. Para quem não está no mesmo nível espiritual que você. Tem respostas, escute isso. Tem certas respostas que você não vai poder nem dar, para não atrapalhar sua evolução espiritual. Está entendendo? Tem respostas que você muitas das vezes vai, sabe, pegar um copo d'água e fazer assim. Engole a resposta e pronto. Aí o Senhor começa a produzir justiça e depois, aquela resposta que você engoliu, o Senhor, Ele dá. E aí você viu que o sacrifício que você fez contra o seu próprio ego, eita, Deus produziu justiça. Mais uma vez, a ira do homem não produz justiça. E é muito difícil entender isso. Não é qualquer pessoa que consegue entender isso. E o mais difícil ainda é colocar em prática. Às vezes, você tenta e entende, mas colocar em prática é muito difícil. Porque nós, seres humanos, somos muito imediatistas. Nós, seres humanos, somos muito imediatistas. Ou seja, a gente quer a resposta de Deus na hora. E tem pessoas que passam até mal se tentarem engolir o ego. Passa mal se tentar engolir o ego. Enquanto você estiver passando mal quando você tentar engolir o ego, você ainda não foi lapidado o suficiente por Deus. E você precisa ser mais lapidado. E quando você engolir o ego, você sentir paz, saiba que você já está em um nível espiritual onde você já entende que não é você, é Deus que responde por você. É isso que nós devemos entender. Porque eu vi que o que você passou foi muito difícil. Eita, terra de mistério. E a irmã Josimeire está colocando aí como uma passagem bíblica muito importante. Minha é a vingança, eu retribuirei, eu é quem retribuirei, diz o Senhor. Romanos capítulo 12, versículo 19. Que coisa linda, Rosimeire, que palavra bem colocada, na hora e no momento certo. Deus te abençoe, filha. Olha aí o que o Senhor diz.
minha é a vingança. Olha o que o Senhor diz: eu é quem retribuirei no momento certo. Escute, quem sabe o momento não é você. O seu erro é querer responder antes da hora, porque você acha que é você que sabe o momento. Nós somos imediatistas. E nós não aguentamos esperar pelo momento certo. Porque nós achamos que as coisas vêm a cair no esquecimento de Deus. Nós achamos. Eu imagino, saindo um pouco aqui da palavra de Davi e de Mical, eu imagino que quando José, lembra de José no Egito? Quando José chegou na casa de Potifar, e ele enfrentou todas aquelas injustiças da mulher de Potifar, ele enfrentou toda aquela, sabe, aquele processo de nada que ele fez, ele agora tendo que ir para uma prisão. Eu imagino quanto que José, ele olhou para o que ele já tinha passado sobre os seus irmãos e disse: meu Deus, eu imagino José por dentro. Será que eu caí no esquecimento de Deus? Peraí, não foi Deus que tinha dito que ia me colocar acima de todos? Meu feixe de trigo estava acima dos meus irmãos. Não foi Deus que me revelou que eu iria muito em breve estar acima deles? E olha, depois de tudo que eu passei na casa do meu pai, ainda mais agora isso, fora da casa do meu pai. Então imagina, é natural que durante o processo que você vai ter que silenciar, que você vai ter que aguentar, você ache que você caiu no esquecimento de Deus. Eita, terra de mistério. E tem pessoas aqui com medo de que porque ainda está demorando muito, ter caído no esquecimento de Deus. Só que o Senhor está dizendo hoje aqui: não vai precisar você mover uma palha. Eita, Deus de mistério. Porque os meus olhos são como chamas de fogo. Eita, glória. Mais uma vez a palavra, e os irmãos estão perguntando, amém? Romanos, a palavra que a irmã colocou no momento certo. Romanos capítulo 12, versículo 19, minha é a vingança, diz o Senhor, eu retribuirei no momento certo. O momento certo para Deus não é o mesmo momento certo para você. Foi por isso que você teve que esperar tanto. Mas agora, diante de tudo que está acontecendo, o próprio Deus, eita, Deus de mistério, se responsabiliza para tratar de fazer justiça, e os teus olhos vai ver. Eu quero, no nome do Senhor Jesus, que você declare: eita, glória, somente com os meus olhos, eita, glória, verei a recompensa dos ímpios, né? Aí a gente diz assim: não, minha missionária, na língua portuguesa, né? Claro que para a gente ver tem que ser com os nossos olhos, mas é assim que está na Bíblia, eu sempre digo isso, né? É assim que está na Bíblia, é um mistério que só Deus pode entender. Somente com os meus olhos verei a recompensa dos ímpios. Você vai ver qual é a recompensa do ímpio. Eita, glória, você vai ver. Não precisou Davi se afastar de Mical. Não precisou. A palavra não fala que Davi se afasta de Mical. A palavra não fala que Davi manda Mical embora. Mas em todo o tempo que Davi conviveu com Mical, Davi viu Mical carregar a marca de ter tocado na unção dele. Eita, terra de mistério. Tu tá entendendo? Deus vai restaurar. Deus vai restaurar. Mas você vai ver
alguém aí carregar a marca de ter tocado na sua unção, porque é o Senhor que se responsabiliza por fazer a justiça. Mical, ela teve que conviver em toda a vida dela com uma realidade que todas as vezes que ela lembrava daquela realidade, fazia ela lembrar o que ela tinha dito com Davi naquele dia. É desse jeito que Deus faz. É desse jeito que o Senhor, Ele trabalha. Sabe? Ela se tornou uma mulher o quê? Improdutiva. Eita Deus. Uma mulher que não gerava frutos. Uma mulher que ficou diante de uma madre fechada. Porque o Senhor sentenciou isso na vida de Mical. Eita Deus de mistério. O Senhor manda falar sobre o teu coração hoje. Acalme-se. Acalme-se, porque eu estou fazendo justiça. Eita Deus de mistério. Eu estou fazendo justiça. Eu quero, no nome do Senhor Jesus, que hoje, glórias a Deus, você receba, eita terra de mistério, essa palavra, amém? E que você venha a meditar, glórias a Deus, nessa palavra de Tiago, capítulo 1, versículo 20, que essa é a palavra rema, amém? Essa é a palavra rema, glórias a Deus, de Deus para você hoje aqui. A ira, ela não produz justiça. Missionária, mas o que é que Deus me diz nessa palavra rema? Que porque você colocou na mão dele. Que porque, embora às vezes parece que você está fazendo o papel de tolo, de tola, você contemplará a justiça acontecer. Amém? Você que no dia de hoje está fazendo propósito neste versículo poderoso, nesta verdade que Deus está mostrando para você, aonde muita coisa você não viu, aonde muita coisa aos teus olhos não aconteceu, mas que agora você sabe que vai acontecer. Declare: Senhor, honra o meu propósito, porque agora eu sei que tua é a justiça, que tua é a vingança, que o Senhor é quem dá, eita terra de mistério, a recompensa nos ímpios, no momento certo, na hora certa. Declare: Deus, honra o meu propósito. Amém? Você que hoje está decidindo fazer propósito nesta forte revelação de Deus que está em Tiago, capítulo 1, versículo 20, para o teu coração. Amém? Gostaria de agradecer a você que no dia de hoje tem sido levantado por Deus como bênção para esta obra. Tem muitos irmãos que já são bênçãos nesta obra, neste ministério, e muitos irmãos que têm se tornado bênção, se tornado ofertante ou dizimista nesta obra. E eu quero lembrar a você que assim como o Senhor, Ele tem sido bênção na vida de muitos irmãos através desta obra, através dessa corrente de oração. Ele tem levantado você, eita glória, para ser bênção e também para receber as bênçãos de Deus, amém? Sobre a tua vida. Então receba no dia de hoje a colheita sobre esta semente que você está semeando nesta terra fértil no dia de hoje. À meia-noite nós oramos pelos pedidos de oração normal e à 00:30 nós apresentamos ao Senhor todos os irmãos que ofertam através do Superchat, através da chave Pix, através dos dados bancários que tem aí na nossa bio para os irmãos que não possuem chave Pix, amém? Então, nós apresentamos você ao Senhor, porque nós já sabíamos que Deus teria que levantar pessoas diante da nossa jornada, deste ministério, dessa obra, onde nós fazemos com amor, onde nós abrimos mão de tudo para nos dedicar apenas a trazer diariamente a obra do Senhor, a palavra do Senhor, o alimento diário sobre a tua vida e para a tua casa. Amém? E glórias a Deus. E se nós fazemos isso, nós sabemos da recompensa de Deus e sabemos que o Senhor também vai recompensar aqueles que forem bênçãos nesta obra, nesta corrente de oração. Que Deus venha te abençoar. Amém?
Pegue o seu copo d'água no nome do Senhor Jesus. Para quem é novo aqui, nós oramos com o copo d'água, porque deixa eu te entregar esse mistério. Não se trata da água, se trata do que ela se torna quando ela é consagrada ao Senhor. Amém? Nós cremos, nós confiamos que como desde o início o Espírito do Senhor ele já pairava sobre as águas, nós acreditamos que quando nós apresentamos a água ao Senhor, quando nós consagramos a água ao Senhor, e quando Deus unge essa água, nós recebemos toda a porção de bênção que o Senhor libera através desse elemento. Amém? E hoje você vai receber através desta água a porção da justiça divina que vai ser feita ao seu favor. Amém? Glórias a Deus. Amado Deus e querido Pai, neste exato momento, Deus, quero te agradecer pelo teu agir, pelo teu mover, pelo teu falar. Te agradeço, Senhor, pelo que o Senhor é e também pelo que o Senhor faz. Deus, na legalidade que o Senhor me dá de interceder, Senhor, eu venho te apresentar, Senhor, esta água e te pedir, ó Deus, para o Senhor ungir esta água. Nós consagramos, Senhor, essa água a ti. E eu te peço, ó Deus, que quando o teu filho, a tua filha beber desta água, esta água venha a ser, ó Pai, a justiça feita ao teu favor, a justiça feita diante do que você está esperando e aguardando da parte de Deus. Que o teu filho e a tua filha, ó Deus, venha a ser honrado, venha a receber a tua exaltação diante do que está esperando, diante do que está aguardando. Eita glória, visita, ó Deus, visita o coração de pedra, visita a mente resistente, visita, Senhor, o coração orgulhoso, visita a pessoa que está, ó Deus, eita Deus, com a mente poluída diante da soberba. Faz, Senhor, justiça a favor do teu filho e da tua filha, que decidiu engolir o ego, que decidiu não responder à altura, mas que decidiu esperar em ti, decidiu fazer o que é certo, decidiu fazer o que é justo, decidiu fazer o que a tua palavra manda, decidiu te obedecer, porque é ungido teu, é escolhido teu, e nós já confiamos, nós já esperamos e já te agradecemos, porque nós sabemos que o Senhor sempre nos ouve, e nós já vemos, Deus, o testemunho sendo contado, para a honra, para a glória e para a exaltação do teu nome na vida do teu filho e da tua filha que ora neste exato momento comigo. Beba desta água com fé e contemple o seu milagre. Declara em voz alta: a justiça de Deus está sendo feita ao meu favor. Amém? Você que ficou até o fim dessa live, não sai sem deixar a tua curtida, amém? Lembre-se que essa palavra ela fica gravada aqui no YouTube e que muitos irmãos vão ter acesso a ela. Se você deixar a tua curtida, o YouTube vai entender e vai mandar para muitas pessoas que também precisam ouvir essa palavra. E o Senhor, Ele te recompensará com bênçãos dos céus, amém? Eu vou te aguardar no canal Mariana Alexandre Oficial, às 19h15 da noite, e aqui no canal Resposta do Alto, às 20h30, com o alimento diário para você. Amém? Deus te abençoe.